Queridos irmãos, muito boa tarde na gloriosa paz do Senhor. Desejo meditar um pouco a palavra de Deus sobre a firmeza, a segurança do povo de Deus no tempo de hoje. E a segurança e a firmeza do povo de Deus é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é confiada a homens idôneos para confirmar no coração do povo de Deus. O apóstolo Paulo disse que ele mesmo deu uns para pastores, doutores, profetas e evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Louvado seja o nome do Senhor. Os pastores, os obreiros que estão nos púlpitos são dons que Deus delegou à igreja. E o dever de cada um é se preocupar com o povo, dando assistência, alimentando, educando. Porque a palavra nos diz: procura-te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. E no tempo em que estamos vivendo, meus queridos, há uma fome, um desejo no coração de muitos pelo ensino genuíno da palavra de Deus. Porque o que nós estamos vendo hoje, olha o que é. 1 Timóteo, capítulo 4. Mas o Espírito expressadamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. É cumprimento da palavra de Deus as coisas que estão acontecendo no nosso tempo. Em 2 de Pedro, capítulo 2, também nos diz o seguinte: houve entre vós muitos. Olha o que diz, 2 de Pedro: houve entre vós, homens, falsos profetas, como também haverá. Quando diz haverá, está para o futuro. Enganadores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negando assim o Senhor a quem resgatou. O apóstolo Paulo nos diz, em 1 Timóteo, vamos ver o que ele diz. 1 Timóteo, capítulo 4 e 12. Seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato. Olha o que diz: não despreze a sua mocidade, mas seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. É a preocupação que o líder, o apóstolo Paulo, tinha para com os obreiros daquela igreja. Um homem amável, ordeiro, que deixou um legado de ensino glorioso para a igreja de Jesus Cristo em todos os tempos. E ele disse para Timóteo: exercita-te a ti mesmo. É um dever nosso, como obreiro da casa de Deus, nos exercitar a nós mesmos na fé, na mansidão, na temperança, no estudo da palavra de Deus, para termos firmeza no nosso ensino, na nossa mensagem. Porque a palavra de Deus é clara quando diz: procura-te apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro.
que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. O apóstolo Paulo chegou a dizer: ninguém que milita se embaraça com alguma coisa desta vida. Olha o que estamos vendo no nosso tempo. Obreiros da causa do Senhor se envolvendo com política e deixando a casa de Deus em segundo plano. Isso não é o exemplo para ser seguido, para ser deixado para o povo de Deus. O povo de Deus é um povo especial, zeloso de boas obras, é o que a Bíblia diz. E na frente do povo de Deus, em todos os lugares, Deus delegou homens para ser exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na fé, na mansidão, na temperança. Mas vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. 1 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Parece que não está acontecendo isso no nosso tempo. Há um tempo atrás, a juventude masculina da igreja desejava ser igual ao pastor, igual ao evangelista, igual ao presbítero. Hoje esse desejo desapareceu, eles estão na igreja, mas desejam ser um jogador de futebol, um político, um médico. Não que isso seja errado, não, de maneira nenhuma, mas uma grande parte da juventude hoje não deseja mais ser obreiro. Por quê? Por causa dos escândalos. Acredito que sim, que Deus tenha misericórdia. Deus está confiando nos seus obreiros, porque hoje é eles quem passam o ensino da palavra para o seu povo. Jesus Cristo, preocupado com os seus discípulos, ele disse: não vou deixar vocês órfãos, vou voltar para vocês. 10 dias depois, Jesus Cristo volta, através do seu Espírito, para habitar dentro deles. Porque quando Jesus estava aqui, pessoalmente, ele estava do lado, e nem sempre estava do lado. E o desejo do Senhor Jesus era estar dentro deles, e pelo seu Espírito cumpriu esse desejo do Senhor. E eles deixaram um grande legado, um grande testemunho. Depois que o Senhor Jesus volta para a glória, para a casa do Pai, os seus discípulos deixaram um grande legado, um grande testemunho para a igreja de Cristo. Qual é o legado que os obreiros hoje estão deixando para a igreja? Qual é o exemplo? Está escrito na palavra de Deus: imitai a fé dos vossos pastores. Está acontecendo isso hoje? Que Deus tenha misericórdia de nós. Servos e servas de Deus, vamos aplicar o nosso coração no ensino da palavra, na leitura da palavra, na oração. Não somos melhor do que ninguém, mas devemos fazer a nossa parte. Porque somos abençoados por Deus. O primeiro homem no Jardim do Éden foi feito perfeito, mas ele pecou. E a Bíblia diz que por causa dele todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas Jesus Cristo veio para resgatar o ser humano novamente. Ele fez tudo o que tinha que fazer. Ele veio aqui, deixou as bases da igreja, que são os 12 apóstolos. Ele foi para a glória.
e através do ministério do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo deixou bom ensino, um legado glorioso de ensino para nós. E olha o que o apóstolo Paulo disse: ele mesmo deu uns para pastores, profetas, evangelistas, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Por isso é que ele disse para Timóteo, Timóteo 4,12 a seguir: ninguém te despreze, seja exemplo dos fiéis na palavra, no trato. Cabe a nós, obreiros de Deus, procurarmos e sermos exemplo dos fiéis na palavra, no trato, na fé, na mansidão e na temperança. Mas em larga escala não é isso que está acontecendo. Olha o que está acontecendo. É o que está na epístola, 2 Pedro, capítulo 2. Houve entre vós falso profeta, como também haverá. Está cheio de falso profeta no nosso tempo. É o que também nos diz 1 Timóteo capítulo 4. O Espírito expressadamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Por quê? Porque está faltando ensino de qualidade nas igrejas. Que Deus tenha misericórdia, queridos. É apenas uma pequena reflexão. Que Deus vos abençoe, rica e abundantemente. Compartilha, dê um like, se inscreva neste canal A Voz do Atalaia, queridos. Deus vos abençoe.